Santidade! A paz de Cristo, gente! Olha só com quem eu estou hoje, com a esposa de Jesus, Patrícia Cabral, é a mais recente celibatária, a caçulinha da comunidade Canção Nova! A caçula, gente! Ó, eu cheguei com Patrícia Cabral, vai fazer 22 anos, né? Isso. Que a gente chegou. 22 anos agora em julho. Em julho, então 22 anos de Canção Nova. Canção Nova. Você imaginava, Paty, quando você chegou aqui, assim, há 22 anos atrás, Deus ia fazer isso tudo na nossa vida? Não imaginava mesmo, não esperava, né? Eu sabia que eu tinha saído de casa pra sempre. Né? Eu também, eu tinha esse isso. sentimento eu sabia. É pra sempre, eu não volto mais. Não tô saindo pra voltar, eu estou saindo pra sempre. Sim. É uma decisão pra toda a minha vida. Então isso eu tinha convicção e tinha certeza. Mas não sabia pra onde Deus me levaria. Sim. Não tinha essas clarezas, né? O que Deus quer de mim? Eu sabia que Deus queria que eu entrasse na Canção Nova, né? Essa era a minha vocação. Deus me chamou, né? Trilhei todo um processo, descobri a Canção Nova novinha, graças a Deus, né? E eu vejo que foi a misericórdia de Deus, que assim, eu acho que se eu não tivesse descoberto a Canção Nova, descoberto a minha vocação cedo, né? Eu teria feito muitas coisas. Foi lá em Vitória da Conquista. Lá em Vitória da Conquista. Eu teria descambado por essa vida. Sou natural de lá, graças a Deus. Então a comunidade foi pra lá, né, no ano de 2000. Não, 1998, 97, 1997. Canção Nova foi pra Vitória da Conquista e foi lá que eu conheci, né? Na realidade eu conheci em São Gonçalo dos Campos. Sim. Eu conheci a comunidade, eles primeiro foram pregar um retiro pra nós, lá em Vitória da Conquista, um seminário de vida no Espírito. Aí eu conheci a comunidade e logo em seguida eles nos convidaram para ir para a ordenação do Padre José Augusto. Nossa! Aliás, foi o aniversário dele ontem. Isso mesmo. E aí eu conheci a comunidade justamente de São Gonçalo dos Campos, que eu fui para a ordenação do Padre José Augusto, mas não conhecia nada. Não sabia o que era. Sabia que o povo morava junto, mas não sabia como era. Tanto que eu cheguei na casa da comunidade, estava escrito assim, Luzia. Falei, nossa, que lugar estranho. Homem e mulher dormem junto aqui. Como assim que mora todo mundo junto? Porque no início, gente, tinha casa mista. Eu morei em casa mista, né? Porque estavam recebendo, aí recebeu os casais, recebeu todo mundo na casa. E também éramos poucos. Ainda era. Quando a gente chegou, ainda era pouco. Depois não tem mais jeito. Mas aí eu não sabia de nada da comunidade. Lá foi a minha primeira experiência com a comunidade e lá foi o meu chamado. Foi onde eu ouvi Deus falar comigo e aí eu falei, nossa, é assim que eu quero viver. É desse jeito que eu quero viver. É dessa forma que eu quero viver. Nossa, esse povo é diferente. Eu quero viver assim. Se identificou, né? Me é uma identifiquei. identificação. Sim, logo de cara. Eu digo sempre assim, que discernimento vocacional, aqui eu falo sempre, é mais do que uma admiração. Sim. Olhar e ver, nossa, como a Canção Nova é linda, como a comunidade Shalom é linda, tal. É mais do que isso, é dizer, eu sou assim, eu sou desse cacho. Eu me encontro, né? Aquilo é como se você se completasse de alguma forma, é como se algo dentro de você encaixasse. Sim, encaixou, assim, entrou, sabe? Nossa, que lindo que é. Mas aí você veio pra comunidade, era tanto baiano na minha turma de noviciado. E eu, assim, toda tímida, né? Toda quietinha, assim. Tímida. E a baianada dançava, pulava, era aquela gritaria no refeitório. E eu olhando, falei, esse povo é doido. Tenho certeza que esse povo é doido. Nós viemos em 7 na época. Era, né? Tinha o padre Flávio Porto, a Tati Bastos, um beijo pra vocês. A Jaque. Era um monte de baiano. A Cristiana. o Gustavo. Tudo era a galera de baiano. assim. E eu olhava e dizia assim, esse povo é doido. Não tenho certeza que esse povo é descompensado da cabeça. Porque você chega aqui, cada um tem uma educação, tem um carisma, uma cultura, né? É o mesmo carisma, mas porém cada um traz a sua educação, a sua cultura. E aí, gente, no início não tem jeito, é um choque de realidade. E a gente é todo espalhafatoso, né? A gente já chegava assim, chegando, e tinha aqueles que eram mais assim na deles, eu bem na minha. E se acabava se assustando. Inclusive, Ana, eu sofri bastante no início, logo quando eu entrei na comunidade, porque para nós, baiano, é muito natural, por exemplo, uma pessoa do Sudeste aqui,
geralmente fala, estou indo ali no supermercado, tá? Assim, de uma forma mais... Não, tô indo ali no supermercado. Tô indo. Tô indo. Vai. E a gente olha assim, acha, tá doida. É doida. Pois é, são essas coisas, assim, que pra nós, assim, no início choca. E é realmente uma determinação. Hoje a gente se olha, quando a gente junta a nossa turma de noviciado, e a gente se olha e vê que tá tudo misturado, né? Ao longo dos anos, Deus vai misturando tudo. E ao longo desses anos, você foi descobrindo a sua vocação ao celibato. Sim. Conta pra gente como é que é isso, Paty. Porque eu postei foto sua lá no meu Instagram, postei trechinhos da sua consagração celibatária, e as pessoas disseram, mas o que é isso? Como que é ser celibatária? Ana, logo quando eu entrei na comunidade, eu entrei com esse desejo, eu queria ser celibatária. Eu não sabia disso não. Pois eu queria ser celibatária. Mas logo depois eu falei assim, negócio de celibatário, quero ser celibatária não, quero casar. Né? E aí eu tirei completamente de vista a questão do celibatário. E eu me lembro até de um irmão de comunidade, na época, que entrou conosco, né? Um abraço pra ele, pro Dieguito. Diego Fernandes, gente. E a gente uma vez conversando, né? E ele falou pra mim assim, Patrícia, aquilo lá na época, ele falou, eu nem dei importância, mas depois que eu fui fazendo o processo de descoberta, de discernimento, e eu fui entendendo, né? O Diego virou pra mim e falou assim, Patrícia, você tem as duas vocações. Aí eu olhei pra cara dele assim, né? O Diego tinha umas coisas assim, o Diego né? saía, tirava umas coisas. Diego, assim, beijo que era pra só você, dele. a gente tem saudade de você, nossa. E ele falou assim, você tem as duas vocações. Você tem o chamado ao matrimônio, que é natural de todo ser humano é chamado ao matrimônio, né? É a nossa vocação por excelência, é o matrimônio. Sim. Mas alguns Deus, né, chamam para uma vocação específica, né? Que é o caso do sacerdócio, da vida religiosa, e no caso hoje, dentro das comunidades de vida, nós temos o leigo celibatário, né? O leigo consagrado. E aí, ele falou assim, você tem as duas vocações. É a que você escolher, você vai ser feliz. Nossa! Porque muita gente fala isso aqui assim, porque qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus pra mim? Mas chega um ponto que você precisa escolher. Você precisa escolher. E Deus te deixa muito livre. E pra onde você vai, Deus te abençoa, viu? Sim, e isso é muito importante. A escolha é nossa, Deus nos chama, mas a escolha ela é sempre nossa. Isso para uma vocação, a uma comunidade, a um convento, a um sacerdócio, Deus te chama, mas Ele nos deixa livre. Deus não nos aprisiona, Ele não chama e põe ali uma coleira e fala, vem. Não, Ele chama e Ele diz, agora a escolha é sua, o que você escolhe? E lá nesse tipo de noviciado, eu lembro que o Diego falou disso, mas eu falei assim, eu quero casar, não quero ser celibatária não, quero casar. Mas o que eu fui percebendo depois, né, com o processo? Porque eu vim descobrir o celibato depois de 17 anos de comunidade. Então, assim, passou um ciclo. Muito tempo. Sim. Né? Mas eu percebo que foi o tempo de Deus também, né? Nesse processo de descoberta. Logo no início eu reneguei, eu falei, não quero isso, eu não quero ser celibatária, eu vou casar, eu quero... Só que assim, era engraçado, Ana, porque eu fui começando a me observar, né? Todas as vezes quando alguém falava assim, e aí, tá namorando? E aí, já encontrou alguém? Aquela expectativa da avó, da tia, nas suas reuniões de família. E já tá namorando alguém? Já casou? Já vai ter... Se casou? Já tá grávida? É assim, né? E aí sempre tinha essas perguntas. Só que quando tinha essas perguntas, dentro do meu interior, eu não sabia responder. Porque eu não tinha clareza. Sim. Né? É isso mesmo? Então quando alguém perguntava, e aí, tá namorando? Por que todo mundo quer que eu namore? Né? Essa era a pergunta interior que eu me fazia. Por que eu tenho que estar namorando? E se não foi isso? Né? E eu comecei a fazer esses questionamentos interiores. Porque eu não tinha clareza. E, por exemplo, quando eu ia conversar com algum irmão de comunidade, alguma irmã, e que a irmã falava assim, meu estado de vida já está definido. Meu estado de vida é matrimônio. Nossa. Mas eu não conseguia dizer aquilo com clareza. Meu estado de vida é matrimônio. Eu tenho clareza disso. Até porque, Paty, muitas vezes a pessoa fala isso já se fechando para outras possibilidades. Eu quero me casar, aquele sonho do príncipe encantado. Mas hoje eu vejo muito, assim, uma grande crise que muitas pessoas que dizem, minha vocação é o matrimônio, não era. Porque o matrimônio também é uma via de santificação. Sim. E aí quando se depara com a lapidação que o matrimônio, uma vocação traz, a celibatária, a vocação matrimonial traz, a pessoa pergunta, mas o que eu tô fazendo aqui, né?
E aí eu fui me fazendo essas perguntas, né? É isso mesmo? Será que eu sou chamada ao matrimônio? Será que eu sou chamada... O que eu sou chamada? Ah, mas eu não quero ser celibatária, não. Então logo de cara eu falei, celibatária, não quero ser celibatária, não. Né? Se não for o matrimônio, então eu vou ficar solteira, né? Mas celibatária, eu não quero ser celibatária, não. Só que assim, Deus, ele é muito paciente. É mesmo, é verdade. Deus trabalha conosco na cautela, na paciência. Ele não nos... ele não é violento com a gente, ele não chega assim impondo as coisas. Sim. Deus nos propõe. Olha só. Né? Deus nos propõe, e é isso que Deus faz conosco, ele nos propõe. Sabe o que eu sinto? Que Deus está propondo muitas coisas a você que está assistindo esse vídeo agora. Ou talvez já ouviu muitas propostas de Deus e você foi deixando essas propostas não quero, passar, não quero, né? Então assim, e aí eu fui percebendo, Ana, que uma das primeiras palavras rezando, antes de entrar na comunidade, uma das primeiras palavras que eu tirei foi justamente de Coríntios 7, em que Deus fala, Paulo fala, né, do matrimônio, mas é melhor que não se case. Deus nos fala através de Paulo. É melhor que não se case. E aí eu me recordei dessa passagem, né? Ele fala de todo o sacramento do matrimônio e no final ele fala, né, que é melhor que não se case. E essa foi uma das primeiras palavras que eu peguei na minha vida, né? E aí eu fui fazendo algumas recordações, né? Mas para a pessoa entender, como que você sentiu esse chamado, né? Primeira coisa, eu nunca fui preocupada com o meu estado de vida. Eu nunca fui uma pessoa assim, meu estado de vida é matrimônio, eu tenho que realizar logo, meu estado de vida é celibato, eu tenho que realizar logo. Eu nunca vivi essa preocupação, né? A minha preocupação sempre foi em ser missionária, em ser de Deus. Eu sempre quis viver a missão, né? Eu entrei para a Canção Nova para ser missionária. Então, a minha preocupação sempre foi essa. E quando foi que Deus falou comigo sobre o celibato? Quando eu estava mais entregue à missão. Olha que lindo, gente. Mas eu também vejo isso em outras pessoas, na minha vida também. O tempo que eu estive mais entregue à missão foi a época do discernimento ao matrimônio na minha vida. Foi a época que eu conheci o Carlos. Eu estava lá em Cuiabá. Você nem imagina que vai encontrar uma pessoa e que Deus vai dar esse discernimento. É quando a gente se entrega mais à missão. E eu estava completamente imergida na missão. Eu morava na missão de Campos dos Goytacazes na época, né? E lá entregue completamente à missão, Deus foi falando ao meu coração. De forma muito simples, porque Deus é simples. E Deus fala conosco de maneira simples. Ele não fica criando, não. Ele fala conosco de forma simples. E ele foi muito simples comigo. Eu me lembro que eu marquei um atendimento com o Dom Roberto Guimarães, que era na época o bispo emérito na cidade de Campos. E eu fui para esse atendimento. Falei assim, vou fazer um primeiro atendimento, se der certo, eu fico com ele como meu diretor espiritual. Ah, que lindo! E aí eu fui para esse primeiro atendimento com o Dom Roberto. E lá nesse atendimento ele me atendeu, né? Nós conversamos. E no final do atendimento, o Dom Roberto virou e falou assim, minha filha, posso te falar uma coisa? Aí eu, pode, Dom Roberto. Ele falou assim, você tem uma alma muito responsável. Eu falei assim, olha, mas todos nós temos uma alma responsável. Lisa, né? Lisa. Todos nós somos chamados a ser esse esposo de Cristo, a ter esse coração entregue a Cristo. Todos nós temos uma alma responsável. E aí ele olhou pra mim, no fundo dos meus olhos, e ele falou assim, você entendeu, né? Eita, você entendeu. E eu saí daquele atendimento com esse barulho, gente. Eu falei, pronto, e agora? Cheguei em casa desesperada, a Marisa era minha formadora na época. Ixi, e eu falei assim, Marisa do Carmo, o bispo quer me tornar uma celibatária, o bispo quer que eu seja celibatária. Gente, mas ele não me falou nada, ele só falou isso. A Marisa é celibatária. Marisa, né? Não, doido. Não? Não? Gente, eu jurava que era. Gente, eu morei com ela, eu jurava que era. Não é, então. Marisa, apaga o que eu falei. Mas aí, eu saí com esse barulho dentro do meu coração e fui procurar, né? Falei assim, Marisa, nunca mais volto no Dom Roberto. Não quero ser mais atendida por ele. Porque ele quer me tornar uma celibatária e eu não sou celibatária, não volto. E realmente, nunca mais voltei num bispo, gente. Gente do céu. Pra você ver, o meu primeiro sentimento foi a rejeição. Bastou um atendimento. Falei, não quero, não é isso, não sou celibatária, não vou fazer compromisso de celibato, não me vejo como celibatária e ponto. E acabou.
e procurei um outro diretor espiritual. Só que, como eu disse pra você, Deus ele é muito paciente conosco, Ele espera o nosso tempo. Deus espera o nosso tempo, Deus espera a nossa resposta, Deus espera. Talvez você está esperando aí uma resposta de Deus, mas talvez a resposta não é de Deus, é você quem precisa dar. É mesmo. E às vezes a gente fica esperando que Deus dê as respostas, né? Tem resposta que é só de Deus? Tem resposta que é só de Deus, mas tem resposta que é nossa, eu preciso dar. É né? mesmo. E Deus foi muito paciente comigo. E o que Deus fez, né, comigo? Eu abri uma missão para que eu entrasse dentro dela. E aí eu entrei de cabeça, mergulhei na missão. Só que assim, engraçado, e aí eu trago, né, porque os jovens, eles foram essenciais para o meu processo de descoberta, né, da minha vocação. Então, os Jovens Sarados, na época lá, abriu os Jovens Sarados em Campos dos Goitacazes e eu comecei um trabalho junto com o Padre Edmilson com os Jovens Sarados em Campos dos Goitacazes. Nesse processo de trabalho com os jovens, daquilo que eu já fazia, né? Já tinha todo o trabalho da missão, na época eu trabalhava na rádio, depois fui para eventos, voltei para a rádio de novo, mas todo o trabalho que eu já fazia lá na missão, né? Chegou os jovens na minha vida. Com esse processo dos jovens na minha vida, Deus foi trabalhando muito concretamente comigo, nesse serviço, né? Nesse amor ao serviço, nesse amor às almas, nessa preocupação para com as almas, porque o celibatário ele é isso, ele se oferta. Ele não, aí muita gente pergunta, o celibato é não casar, é deixar de fazer sexo. Gente, não é isso, é muito além disso, né? É uma oferta de vida. Você não entrega só a sua genitalidade, você se entrega por inteiro, né? Isso mesmo. Você se entrega por inteiro, por uma causa, né? A gente fala que até celibatário pelo reino dos céus, porque o celibatário é aquele que antecipa, né, o céu na terra. Eu me lembro que eu ouvi uma vez do Thiago Marcon, um abraço pro Thiago, ele falando que o celibatário ele é essa ponte, né? Ele liga um território a outro, né? Mas debaixo da ponte existe um nada, né? Então o que é o celibatário? Ele é simplesmente aquela pessoa que liga ele mesmo ao eterno, o eterno a ele, mas não somente isso. Ele liga as pessoas ao eterno e o eterno às pessoas. Então, o celibatário ele é aquele que traz Deus para as pessoas e ele precisa trazer Deus para as pessoas. Então, ele traz também esse sinal de eternidade para a terra, né? Para as pessoas, para a sociedade. Ele precisa ser esse sinal, né? Escatologicamente. Logicamente falando. Escatologicamente falando. O celibatário é justamente isso. É o sinal do que seremos. Adianta o céu na nossa vida hoje. Isso. O celibatário é isso. Então ele não é só uma pessoa que, digamos assim, deixou de se casar ou não escolheu não fazer sexo. Sim. Não, é muito além disso. Né? Ele é esse sinal de Deus e ele precisa ser esse sinal de Deus para a humanidade, para a terra, para as pessoas. Então, assim, e eu fui vivendo esse processo lá em Campos dos Goitacazes, entregue a missão ali junto com os jovens, atendia os jovens, via a necessidade dos jovens. E nesse serviço, e nesse amor à juventude, Deus foi falando ao meu coração. Olha. Deus foi falando, Patrícia, é assim que eu te quero. Olha. E eu fui falando para Deus, não, mas eu não quero isso. Mas Deus foi falando, é assim que eu te quero. Só que ele falava e silenciava. E deixava ali o resto, o barulho dentro do meu coração. E a primeira coisa que Deus despertou dentro do meu coração foi a maternidade espiritual. Olha que lindo. Através dos jovens. Através dos jovens. Né? Deus fez esse despertar de uma maternidade espiritual. Deus colocou, ele fez eu perceber que dentro de mim eu trazia isso de forma muito grande, né? Não era de uma forma pequena. Eu trazia dentro do meu coração esse profundo desejo de uma maternidade espiritual, de levar muitos para Deus, né? Eu não queria levar 1, 2, eu queria levar muitos para Deus, né? Eu queria não queria ter um filho, eu queria ter 2 filhos, eu queria ter muitos filhos. Muitos filhos, Paty tem muitos filhos, viu? E aí Deus foi despertando isso dentro de mim. Eu brincava, o
Padre Rocha foi conversar comigo e dizer pra ele, logo quando eu cheguei, os meninos me chamavam, né, ali no convívio ali, me chamavam de maninha, né? Até por eu ser baiana e tal, me chamava de maninha. Ô, maninha. Ô, maninha. E aí eu falava, que maninha? Não saiu nada daqui de dentro, não. Eu não sou mãe de ninguém. Ô, dó, já era e não sabia. Sou mãe de ninguém. Negócio de maninha. Sou mãe de vocês. E aí, nesse processo de descoberta, Deus foi fazendo eu entender que sim, eu era uma mãe espiritual para eles, né? Esse processo de atender, de acompanhar, de estar junto, de caminhar junto com eles, né? De levar eles realmente para Deus. Então, isso ia despertando dentro de mim uma maternidade, ia despertando também neles essa filiação, né? Então, eu fui fazendo esse processo de descoberta. Então, a primeira coisa que Deus me fez perceber dentro do celibato foi justamente essa maternidade espiritual. Então, aquilo que pra mim, logo no início, falava assim, negócio de manhinha, eu comecei a aceitar. Então, quando eles me chamavam de manhinha, aquilo ali pra mim era como se fosse algo, não é isso mesmo. É isso mesmo, um reconhecimento da ação. É isso mesmo. De Deus. Eu sou uma mãe pra eles. Não uma mãe fisicamente falando, mas eu sou uma mãe espiritual pra eles. Eu conduzo eles pra Deus, eu conduzo eles pro céu. Então, esse foi o primeiro processo que Deus fez eu entender, né? Só que Deus, ele vai muito na tranquilidade. E eu me recordo, Ana, que um dia eu estava justamente nos Jovens Sarados e eu virei pro Padre de Deus e falei assim, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu não vou conduzir a oração, hoje eu não vou animar, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar na minha, hoje eu quero participar da adoração. E o Padre de Deus, beleza. E eu fui realmente participar da adoração. E ali foi o momento que Deus falou comigo. Sabe quando você sente Deus falou comigo? Porque você foi pra beber, foi pra receber. Foi pra receber. E ali na adoração, eu tô ali no momento de adoração. Sabe quando você percebe que o Santíssimo tá falando com você? Gente, não tem como eu falar isso, né? Porque assim, é uma experiência... Você e Deus. Sim. E você sentir... Eu olhava pra Jesus e eu falava, Jesus tá falando comigo, não tem cabimento não. Ele falava assim, Patrícia, você é toda minha. Oh, gente. E eu olhava pra Jesus e eu falava assim, Jesus, mas eu já sou toda. Ei, eu saí de casa, deixei minha família, deixei meus sonhos, deixei meus projetos, deixei tudo, Jesus, eu já sou toda tua. Eu tô aqui, ó, sou toda tua. Jesus não falava mais nada, ele só falava isso, Patrícia, você é toda minha. Toda minha. E aí eu olhei pra ele e falei assim, celibatário você não. Você já entendeu e já disse que não. Celibatário não você não, Jesus? E aí Jesus só falou isso, você é toda minha. E pronto. E aí eu que ficasse com aquele barulho interior. E eu realmente fiquei com aquele barulho interior. E aí eu fui rezar. Já tinha o que o bispo tinha falado. Já tinha o que o bispo tinha falado. E agora Jesus mesmo falando comigo. E agora? Como é que eu vou fugir desse negócio? Meu Deus do céu. Eu vou resistir até quando? Aí eu fui rezar e Deus me deu a palavra. Justamente de Jeremias. Que ele fala, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte do que eu e me vencestes. Fiquei com aquela palavra ali. Mas até então eu falei, Jesus, se for isso mesmo, o Senhor que vai me conduzir, né? O Senhor que vai me direcionar, o Senhor que vai fazer com que isso aconteça dentro do meu coração. Eu vou ficar na paz, vou caminhar, né? Já tô aqui a vida inteira dessa forma mesmo, então eu vou caminhar na tranquilidade. E assim eu fui. Permaneci vivendo a missão, fui remanejada para Brasília. Né? E aí eu cheguei em Brasília e depois, acho que 1 ano que eu estava em Brasília, eu fui fazer um retiro, Intimidade com Deus, da comunidade Nova Aliança. E lá nesse retiro, Deus falou muito comigo, mas não foi sobre celibato. Deus falou muito comigo sobre a filiação, sobre o ser filha. E aí, Ana, foi uma virada assim na minha vida, porque eu me descobri como mulher, eu me descobri na minha feminilidade, né? Eu fui fazendo um processo de me descobrir como filha de Deus, porque eu fui percebendo que até então, beleza, eu já tinha deixado tudo e estava com Deus, né? Tava ali há um bom tempo servindo a Deus, mas eu era a filha mais velha. Nosso pão de queijo tá pronto. A gente veio pra cá, eu deixei o pão de queijo, deixa eu apagar o forno. Tá? A Ana foi apagar o forno, gente. Depois a gente vai comer um pãozinho de queijo gostoso. Cafezinho com pão de queijo. Café depois. Com pão de queijo depois. E aí? Aí
eu fui para esse retiro e lá Deus falou comigo sobre essa questão da filiação, que eu precisava perdoar Deus, porque Deus levou meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. Nossa. Então meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. E aí eu tinha Deus como eu era empregada de Deus, eu não era filha de Deus, né? Eu trabalhava para Deus. O referencial de pai na sua vida morreu aos 10 anos. Morreu aos 10 anos. E foi justamente essa descoberta que eu fiz. Eu fiz a descoberta de que quando meu pai morreu, eu me enterrei junto com ele no caixão. E eu fui fazendo todo um processo de reconciliação, né? De perdoar Deus, de perdoar o meu pai por ter me deixado ainda tão nova, né? De perdoar a mim mesma. Então eu fiz um processo profundo de reconciliação ali nesse retiro. E nesse retiro foi onde eu me descobri como filha de Deus, como filha amada de Deus, né? Então eu já sabia, já sentia, né? Porque não tem como você vir para uma comunidade sem sentir esse amor. Sim. Eu já sentia esse amor de Deus, mas eu não deixava ele mergulhar em mim, né? Ele penetrar em mim, né? E foi justamente nesse encontro que eu fiz essa experiência de permitir que Deus penetrasse o meu coração e que eu me fizesse um processo mesmo de descoberta de filha, porque eu sou filha. Forte. Filha querida, filha amada de Deus. Talvez você que está aí nos assistindo agora tem esse sentimento, né? Eu não sou amada por Deus, né? Será que Deus me ama é um mesmo, pai lá né? distante, assim, ou tem um referencial de pai difícil, sofrido, ou de mãe difícil, sofrido, transfere para Deus. Transfere para Deus. E talvez hoje você precisa fazer um processo de perdoar Deus. Patrícia, perdoar Deus, sim. Às vezes a gente precisa perdoar a Deus também, né? Porque a gente traz uma mágoa, um ressentimento de Deus. E ali eu fiz esse processo de perdoar mesmo Deus. Nem toquei nada de estado de vida, nada. Fui pra lá pra fazer um retiro de cura interior e nesse processo eu fiz essa descoberta de ser filha amada de Deus. Beleza. Terminou o retiro, tô indo embora pra casa. E uma pessoa, um dos irmãos lá que eu nem conheço, nunca tinha visto na vida. Fui despedir, tava ali o Padre Luiz, tava o Fernando da comunidade e tava esse outro Fernando, né? E eu despedindo, ele virou pra mim e falou assim: "Ei, posso te fazer uma pergunta?" A parte já fuzilou. Não. Pode. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Por que você tem tanto medo do celibato?" A pessoa nunca me viu na vida, gente. Aí ele: "Por que você tem tanto medo?" Na hora, as lágrimas, elas faziam assim, elas jorravam. Aí eu falei assim: não, não tem medo. Ele: "Por que você tá chorando assim?" Aí ele até brincou: "Eu acho que você vai ter que fazer outro retiro." Mas ali eu ouvi Deus mais uma vez falando: "Patrícia, e aí? O que você quer?" Sim. Eu tô dizendo que você tem eu tô te chamando, né? Porque o celibato, ele é um chamado, assim como toda vocação é um chamado. Mas todo mundo é chamado de celibato? Não, né, gente? Porque não. São pessoas mesmo específicas, né? Deus porque também é uma via de sim, santificação. porque é uma via de santificação. E eu me lembro, Ana, que uma vez rezando pelo meu estado de vida, eu falei para Deus, falei: "Senhor, eu quero o estado de vida no qual eu serei santa." Sim. Então, se o matrimônio for a minha via de santificação, que o Senhor vá mostrando que é o matrimônio. Mas se não for o matrimônio, que o Senhor me mostre também qual é essa via de santificação para minha vida, né? E aí, quando ele falou isso, eu saí daquele retiro, cheguei lá, já cheguei desesperada, já fui procurar minha formadora de casa, falei pra ela, falei: "Olha, agora eu preciso fazer um processo de discernimento do meu estado de vida. Até hoje eu deixei, mas agora eu preciso, porque agora eu preciso responder pra mim mesma, né? Qual é o meu estado de vida, onde Deus me chama, o que Deus quer de mim. Eu não tenho como mais atropelar isso e ir jogando pra frente." E eu procurei meu formador, na época era o Padre Gilbertinho, né, meu formador de missão, conversei com ele, falei: "Padre, eu preciso começar um processo de discernimento do meu estado de vida." Aí ele falou: "Beleza, então vamos começar esse processo." E eu me lembro que o primeiro livro que eu li, né, que ali nem foi ele que me deu, foi uma irmã de casa que me deu para ler, foi o livro Virgindade, do Raniero Cantalamessa. Já fica a indicação. Fica a indicação para você. E eu fui lendo este livro e eu fui me encontrando neste livro, né? E quando falava lá, foi o que me chamou mais atenção neste livro, né? Que o celibatário, ele é aquele que antecipa o céu na terra. Aquilo mexeu com o meu interior. Eu falei: nossa, o celibatário é alguém que antecipa o céu na terra. Eu quero viver essa realidade. Sim. E aí eu comecei a fazer todo esse processo de discernimento. E eu me lembro que fui falar com a irmã, né?
Falei assim, nossa, olha que lindo que tem nesse livro aqui. O celibatário antecipa o céu na terra. Aí a irmã virou pra mim e falou assim, nossa, Patrícia, isso foi justamente onde eu vi que eu não era celibatária. Eu falei, não quero antecipar o céu na terra não, deixa pra viver o céu no céu. Deixa pra viver o céu no céu mesmo, vou viver a realidade daqui mesmo e pronto. Mas soa diferente no coração de cada um. Soa diferente no coração. E ali eu vi que ressoava dentro do meu coração aquele desejo, né? E aí eu fui fazendo todo um processo de descoberta. E a primeira coisa que eu fiz, Ana, foi justamente olhar para todos os casais à minha volta. Sim. Né? Eu comecei a observar os casais à minha volta. Né? Que na vida da Canção Nova, ser casado também é muito exigente. E eu fui observando. Porque eu falei assim, eu não quero entrar nessa vocação por frustração, né? Porque não é uma escolha de frustração. Os homens são ruins. Não é isso, gente. Os homens são ótimos, são pessoas que são filhos de Deus, assim como as mulheres, né? Então, assim, não é uma escolha porque, os homens não prestam. Não, isso não é real. Isso é uma conversa mundana, isso não é uma conversa de Deus, é pagã, né? Então, assim, é quando você encontra a pessoa certa, quando você encontra o homem certo, ele é sim a pessoa certa para você. Então, não tenha medo quando você encontrar o homem de Deus para sua vida. E se ele ainda não chegou, saiba esperar o tempo de Deus, né? Saiba esperar. Então, não tenha pressa com isso. Mas se também você não é chamada a isso, não é essa a sua vocação, não tenha medo de perguntar para Deus. Esse é um bom caminho que você fez, olhar para os casais ao seu redor e ver, como é que eu seria vivendo aquilo ali? É a minha forma de viver? É a minha vida ou não é? E é engraçado, Ana, que eu fui olhando para os casais e eu fui percebendo muitas coisas. Eu fui percebendo que dentro de mim, sim, existia um desejo muito profundo de ser mãe. Sim. E que eu seria uma ótima mãe. Sim. Né? E eu fui falando, nossa, eu seria tão boa como mãe, né? Eu tenho tanta facilidade com as crianças. As crianças chegam, já começam a brincar comigo, já começam a olhar ali. Eu tenho facilidade de conquistar a criança, né? Então eu fui percebendo isso dentro de mim. Não, eu seria uma ótima mãe. Aí eu fui olhando, por exemplo, tinha um casal em Brasília na época que morava lá, que me chamava muita atenção, que era José e o Ricardo, né? Sim. E eu olhava para os dois e falava, nossa, os dois são tão cúmplices, ai que bonito, ai que lindo, né? O Ronaldo, a Roseli, os dois são tão assim. E eu olhava e falava assim, nossa, é muito bonito, é muito lindo ser casal dentro da Canção Nova, né? E fora da Canção Nova também, eu fui olhando outros casais, então eu fui observando os casais. E aí eu fui vendo que aquilo era sim muito bonito e que aquilo me completava de uma certa forma. Sim. Mas que Deus não estava me chamando para aquilo ali. Eu olhava e falava assim, não, mas não é isso. Hoje Deus me chama a viver diferente. Hoje Deus me chama a ser diferente. Hoje Deus me chama a me santificar de uma forma diferente. Que não é essa dentro de um matrimônio. Né? E eu fui percebendo que hoje Deus me chamava a doar minha vida inteira, a entregar minha vida inteira para o serviço, né? Porque o celibatário ele é isso, ele se entrega para o serviço, a evangelização, para serviço de Deus mesmo e para o amor ao irmão. E eu fui percebendo que o meu coração ele era largo, né? Ele era largo. Eu queria uma família grande, né? Sim. Eu queria ser de todos, sim, né? Sim. E não tem como dentro do matrimônio você ter de todos. Te restringe. Né? Te restringe. Sim. Não que te impede de viver a missão, mas te restringe. Você precisa dar o tempo para o seu esposo, você precisa dar o tempo para os seus filhos, né? Você precisa viver essa realidade. E eu fui percebendo que não, eu queria ser de todos, eu queria estar livre para todos, eu queria alcançar a todos. Então aquilo era muito grande dentro de mim, né? Então esse foi um dos processos que eu fui percebendo o celibato dentro de mim. Mas um outro processo também que eu fui percebendo o celibato dentro de mim foi quando nós recebemos em casa nossa irmã de noviciado, né? A Jolina. Aliás, eu tô gravando um single, uma música que eu fiz para a Jolina. Vocês vão ver, se chama No Abraço da Cruz, em breve. Então, e a Jolina foi pra lá, eu era coordenadora da casa na época e eu recebi a Jolina. Sim. E fui vivendo com ela todo o processo de descoberta da enfermidade dela. Ela tinha uma enfermidade rara muscular. Ela tinha uma distrofia muscular de cintura, né? E degenerativa.
Só que a princípio não era isso. Então ela chegou e a gente fazendo todo o processo. Então eu que acompanhei ela aos médicos, eu que acompanhei ela o tempo inteiro. Eu era coordenadora da casa, então eu cuidava dela, eu que estava ali junto com ela. Não sozinha, com toda a comunidade, é lógico, com toda a casa. Mas eu estava mais próxima. Sim, por ser irmã de noviciado, né? E aí eu fui vivendo esse processo de cuidado, Jolina. E nesse processo de cuidado, Jolina, Deus foi falando muito comigo também. Sim. Deus foi falando ao meu coração sobre essa questão do serviço, sobre essa questão da doação. Até então, Deus estava falando comigo para fora, né? Para além da comunidade, para esse serviço além da comunidade, né? Para esse serviço com os jovens, para essa dedicação com os jovens, para essa evangelização. Aí, quando eu encontrei a Jolie, Deus falava comigo para dentro. Olha. Né? Que Ele também me chamava para servir os irmãos. Sim. Não era só um serviço à igreja, mas era um serviço aos irmãos que Deus me dava, né? Um serviço àqueles que estavam comigo dentro da comunidade. E aí Deus foi falando muito comigo através da Jolina nesta questão do serviço, né? Nessa questão da doação, nessa questão do me dar inteiramente, né? Porque a Jolina ela não conseguia pegar um copo d'água. Não, gente. a Jolina ela foi ficando fraquinha muscularmente, né? Então ela não tinha mais a capacidade de se locomover, de se cuidar, até de se cuidar. Ela precisava ser cuidada o tempo inteiro. Uma mulher muito alegre, muito inteligente, bonita, né? E que foi ali se ofertando na alegria através daquela enfermidade. Sim. E essa oferta da Jolie foi falando muito ao meu coração. Deus foi usando dela para falar ao meu coração. Né? Eu até disse para ela, quando eu saí de Brasília e fui para Fortaleza, falei para ela, Jolie, Deus usou muito de você para falar comigo. Sim. Né? Mais do que te ajudar, você me ajudou. Você me ajudou a encontrar com Deus, você me ajudou a me encontrar com a vontade de Deus, você me ajudou. Você foi a minha maior formadora. Sim, né? Se eu posso dizer que eu tive várias formadoras, não desmerecendo o trabalho de todas as minhas formadoras, que graças a Deus me ajudaram muito, mas ela me formou na vida. Sim. Né? Ela me formou na vida, na enfermidade ali, ela me formou muito. E Deus foi falando muito ao meu coração através dela, desse coração dilatado, desse amor aos irmãos, desse serviço, dessa disposição em me doar, dessa disposição em me ofertar, em me entregar inteira por uma humanidade, pelas outras pessoas, pela causa do evangelho. Então Deus foi falando muito comigo. E aí eu fui trilhando esse processo de discernimento ao celibato, fui trilhando esse processo de descoberta. Mas aí, Ana, eu lembrei da pergunta do homem, né? Por que você tem medo? Por que você tem medo? E aí eu me lembro que eu fui conversar com o padre, que era meu diretor espiritual na época, e eu trouxe isso pra ele, né? Eu falei assim, mas eu ainda tenho medo de celibato. E aí eu trouxe pra ele, mas do que você tem medo? Eu falei, eu tenho medo de me apaixonar. E se eu me apaixonar? Aderir a um compromisso com Jesus e me apaixonar por um homem depois. Porque, gente, o celibatário não deixa de sentir, ele não deixa de ser gente, né? Ele o casado também não. Também casado também e não. foi justamente essa comparação que ele trouxe à minha pessoa. Ele virou e falou assim, Patrícia, nenhum de nós tomamos um antídoto, imune a essa realidade. Ele falou assim, eu sou padre, mas eu posso me apaixonar. Só que eu preciso lembrar do primeiro compromisso que eu fiz. Da minha escolha. Da minha primeira escolha. Ele falou, um casado não é diferente. Ele também pode se apaixonar. Ele pode olhar alguém e se apaixonar. Mas ele precisa lembrar da primeira escolha que ele fez. Sim. Ele já fez uma escolha. E aí quando ele falou aquilo, eu falei assim, é isso mesmo, né? É isso, né? E hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam errando por isso. Esquece da primeira escolha que fez. Se você já fez uma escolha na sua vida, você fez essa escolha. Sim. Né? E aí a gente acaba perdendo a reta, perdendo a via, perdendo o caminho, porque a gente esquece da primeira escolha. Eu preciso fazer um adendo aqui, porque semana passada atendi um rapaz casado, passando por crises matrimoniais, e ele dizia assim, eu encontrei uma pessoa fora do casamento, uma pessoa muito boa, a minha esposa também encontrou, mas isso não me preenche mais. Eu falei, porque você já tem uma esposa. Porque ela já tem um esposo. Essa pessoa é maravilhosa, que está do seu lado, o rapaz está com ela, mas não é a esposa, não é o esposo. Pronto. Já fez a primeira escolha. E aquilo ali caiu como luva dentro do meu coração. Eu falei, é isso. Uma vez que eu optei por Deus, eu optei por Deus. A minha escolha já foi feita. Né? E diante disso, Deus vai nos dar uma graça própria. Né? Porque eu sei que não é só uma força humana, é uma graça, né? Somos revestidos de uma graça. Então, a partir do momento que eu faço uma escolha, Deus coloca sobre essa escolha uma graça.
Então eu preciso acreditar nisso. E aí eu fui fazendo todo esse processo. Na Canção Nova a gente faz 3 compromissos temporários até fazer o definitivo, né? Então eu fiz os 3 compromissos temporários, fiz o caminho de discernimento, né? Fiz todo o processo do caminho. Depois eu fiz o pedido para o primeiro temporário, depois o segundo temporário, o terceiro temporário e o definitivo. Então que fiz agora dia 29 de abril. 29, que foi lindo, com o padre Roger Luiz, diácono Sim. Foi a coisa mais linda aqui no santuário. Ana, o primeiro celibato que aconteceu no santuário do Pai das Misericórdias. E foi uma graça mesmo, né? Eu fiz uma experiência única. Não tem como você explicar quando você faz uma experiência de Deus. Ela não é explicável com palavras, Sim. né? Ela vai além disso. Mas muita gente me perguntou, né? Como foi essa questão do compromisso? É uma sensação de plenitude. Eu acho que você sentiu isso quando Sim. você subiu ao altar e disse sim ao Carlos, Sim. né? É uma sensação de plenitude. É como se algo dentro de você fosse selado, né? E é esse sentimento que eu tinha. Deus estava selando algo dentro. Deus sempre te quis. E é naquele momento de você disse, eu quero também. Eu quero também, né? E ali eu senti uma alegria, Ana, que não era uma alegria minha. Eu já sou naturalmente uma pessoa alegre, né? Mas era algo além de mim. Sim. Sabe quando você sente algo além de você? Você sente algo transbordar além de você? Era esse sentimento que eu tinha. Sim. Como se Deus estivesse me dando a graça de experimentar um pouquinho do que é o céu. Um pouquinho. A antecipação porque o céu é muito coração. mais do que Sim. isso. Sim. Né? É como se ele tivesse me dado esta graça de antecipar um pouco o céu. Sim. E dizer pra mim, e dizer pra mim assim, Patrícia, eu te quero no céu, corra atrás disso. Isso. É isso que eu quero pra você. Sim. Eu quero você santa. E Então, não te quero só você, eu quero muito. Eu quero a sua muito. família inteira. Os filhos todos que eu tô te dando. Corre, minha filha, corre, porque você tem muitos pra educar pro céu. Ixi, Maria! Mas é esse sentimento que tem, assim, de plenitude, de que você encontrou algo. E como que faz, Paty? Se uma pessoa, uma das meninas ou um dos rapazes, porque também tem celibatários, viu? O Thiago Marcon, aliás, eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz já tem um tempo com o Thiago Marcon, mas esse vídeo é muito atual, falando do celibato dele. Se eu não estou dentro de uma comunidade como a Canção Nova, mas eu quero fazer um caminho de discernimento ao celibato, como é que eu faço? Hoje existe dentro da própria igreja a Ordem das Virgens, né? Que você pode procurar aí na sua paróquia, na sua diocese, se isso existe, né? Se não existe, como que faz para começar esse processo das virgens ou dos virgens consagrados, né, ao Senhor? Então existe hoje dentro da igreja essa possibilidade. Então se você não está dentro de uma comunidade, existe isso que você pode estar fazendo esse processo dentro da sua própria paróquia, né? Dentro da sua própria diocese. Aí você vai fazer um processo de entrega, de celibato, de consagração dentro da sua diocese, né? Então existe hoje, procure aí conhecer as ordens das virgens, é muito bonito, né? E que hoje é aberto para todos, então não é algo só, eu não pertenço à comunidade, mas eu gostaria de fazer esse processo, porque talvez eu tenha essa vocação, né? Talvez Deus me chama a isso. É um caminho longo de discernimento, a igreja te ajuda nisso. Mas procure o seu pároco, converse com ele. Primeira coisa, gente, para você fazer um processo de discernimento, é você procurar ajuda. Procura o padre. Né? Procura o padre, vá falar com ele, fale do desejo do seu coração, das inquietações que você traz, né? Dos questionamentos que você traz. Converse com seu pároco, porque ele vai poder te orientar e te ajudar melhor. Mas existe hoje dentro da igreja, mas procure lá, coloca aí Ordem das Virgens, que você vai encontrar também falando sobre isso, que é a possibilidade que a igreja nos dá hoje. Top. Paty, obrigada. Nossa, eu já tô vendo já, porque esses dias vejo Juliana Moraes aqui, já falaram assim, tem que ter 2, tem que ter 3, já tô vendo vocês falando, tem que ter o vídeo 2, vídeo 3 com a Patrícia Cabral também. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Tão linda, eu amo tanto Paty, ela sabe. Como diz a Ana, cantou lindamente no meu celibato, gente. Esse salmo acho que resume um pouco da minha história. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Então não tem. A única forma que eu tinha de retribuir ao Senhor era me entregando, dando a minha vida inteira a Ele. Então, sou feliz, não sou frustrada. E foi engraçado, Ana, que quando eu convidei o diácono Nelsinho para o meu celibato, eu fui falar para ele, ele falou assim, Patrícia, a sua alegria sempre foi excedente. Sua alegria excedente. Você sempre foi
alegre demais. Aí ele falou assim, e aquilo lá falou muito comigo, né? Ele não sabe, mas isso falou muito comigo. Ele falou assim pra mim, Patrícia, você não poderia ser, essa alegria não poderia ser de um homem só. Sim, sim. Essa alegria, para o celibato. ela precisava ser de todos. Sim, sim. Não tinha como você ser de um homem só. Sim. Né? E aquilo ficou tão forte, porque era o meu mestre falando, né? É o nosso mestre de noviciado. Isso mesmo. Era o meu mestre falando, porque ninguém melhor pra me conhecer do que o meu próprio mestre. Então, assim, era como se Deus estivesse realmente selando também. Então, realmente, e o meu lema é justamente esse, né? Servir aos irmãos com alegria pra ser a alegria do meu Senhor. E é isso que eu quero ser. Como é que faz pra te encontrar? Quero encontrar a Patrícia no Instagram pra gente continuar conversando. Qual que é o seu perfil? É Pati CN, Pati com I mesmo, Pati CN. Vou deixar aqui embaixo. @Pati CN. Você me encontra lá. Patrícia Cabral. Se prepara pros directs, que a galera aqui é feroz direct. Pode mandar, vou tentando responder na medida do possível. Ou então, pelo próprio comentário desse vídeo aqui, você já pode deixar mensagem pra Pati. O povo aqui é feroz, viu? Mas pode perguntar, estarei respondendo com muita alegria. Né? Se eu puder te ajudar, para mim vai ser uma alegria poder ajudar você também a se descobrir, seja no seu estado de vida ou seja de alguma outra forma. Talvez hoje você precise se descobrir de alguma outra forma, como filho de Deus, como mulher, como pessoa humana, como filha. Então, para mim vai ser uma alegria estar respondendo você sim. Gente, tudo de bom, né? Esse vestuário e espiritualidade, essa playlist de vestuário e espiritualidade. Eu acho top esse Hoje a gente veio falar sobre espiritualidade com a Patrícia. Já fica o convite para você voltar e falar de vestuário. Vixe! A gente começou macio, né? Espiritualidade, mas a próxima você vem para falar sobre vestuário. Vixe, Maria. Mas sabe que eu fui fazendo algumas descobertas sobre vestuário, principalmente sobre a questão de vestir como mulher, de dar essa leveza, né? De ser feminina mesmo. Eu fui fazendo um processo de descoberta disso. Sim. Porque antigamente eu gostava só. Quando eu entrei, Ana, você lembra, né? Que eu vestia só tênisão. Só tênis. Calça jeans e camisetão. Sim. E aí eu fui me descobrindo como mulher. A gente pode sim falar sobre isso. Já fica aí, ó. É o assunto do próximo vídeo. Tá bom. Um beijo, gente, no coração. Deus te abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Tchau, tchau.